direito da infância. Quem quer começar? Vamos apresentar 2 projetos, gente, aqui, assim, que eu conheço, eu adoro, assim, a gente está fazendo de tudo para trazê-los para a nossa cidade. Nós precisamos do projeto da Desirê e da Mariana aqui na nossa cidade, viu, gente? Vai ser, assim, é tudo de bom para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o projeto? Vamos. Então, quem quer começar? Eu posso começar. Bom dia a todos, todas. Para a gente é um prazer estar aqui em Lagoa Santa e para trazer, né, contar um pouco da nossa experiência com o movimento BH pela Infância, que é um movimento que trabalha com questões relacionadas tanto ao direito da infância, aos espaços públicos, a questão da educação, da cultura, da alimentação saudável, sustentabilidade, tudo está interligado. E a gente acredita que essa atuação nossa, né, promovendo eventos, promovendo reflexões, campanhas, buscando a modificação das políticas públicas, a criação de políticas públicas que garantam os direitos das crianças, de todas as crianças, de todas as infâncias. Por isso, todas as cidades e Lagoa Santa também precisam desse movimento. E quando a gente fala de todas as infâncias, né, a Mariana Rosa vai reforçar muito isso, a importância da gente ter esse olhar plural, que não deixe ninguém de fora, né, da questão dessa defesa dos direitos. E essa transformação dos espaços públicos, né? Da gente pensar, assim como a gente faz em Belo Horizonte, esse questionamento, como que a cidade pode ser melhor, mais adequada, mais segura, mais lúdica, mais interessante para as crianças, a gente tem que perguntar como que Lagoa Santa pode ser melhor para as crianças. Porque quando as cidades são melhores para as crianças, elas são melhores para todo mundo. É verdade, toda razão. E eu acho super, super importante, porque além de ser para todas as crianças, quando a gente fala todas, é todas mesmo, né? E a gente não vê esse espaço aqui na nossa cidade. E por isso que eu acho, assim, é fundamental que possamos ter esse outro olhar, sabe? Esse outro olhar, um olhar especial. Porque com a questão da violência, o que aconteceu? As crianças não brincam mais na rua. Só brincam dentro de um shopping. E aí, como que você fala pra gente desse brincar? Porque o brincar é a atividade mais importante na vida do ser humano. Porque é a linguagem principal da criança. E se a infância é a fase mais importante da vida do ser humano, a gente vai fazer relação com o brincar. Ele tem que ser um direito realmente protegido em todas as infâncias, em todas as cidades, em todos os contextos. Você falou da questão da violência, é realmente muito preocupante, né? O momento que a gente vive, cada vez mais as crianças saindo dos espaços públicos. E a grande pergunta é como que a gente vai retomar esse espaço que é nosso, que tem que ser nosso, em cidades menores, cidades maiores, é um grande desafio. E de que forma esse projeto vem retomando esses espaços para a criança? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para que eles possam entender um pouquinho sobre esse projeto que eu amo demais. Então, o Movimento BH pela Infância, ele nasceu com esse intuito de estar questionando mesmo qual que é o lugar que a infância tem nos espaços urbanos e nas cidades. A gente precisa garantir esse direito de poder ocupar as ruas, poder ocupar os bairros, as praças, os parques, e que esses espaços sejam espaços realmente agradáveis e seguros e adequados para todas as crianças. Será que todas as crianças estão contempladas nos espaços, nas atividades que são feitas pela prefeitura, pelas secretarias, pelas escolas? E a gente precisa muito garantir esse espaço, esse direito a ocupar esse espaço. Então, o que a gente faz? A gente busca parcerias, busca trabalhos que possam garantir ruas de lazer, atividades como feiras de troca de brinquedos. Olha o Dia das Crianças chegando aí. Fica a dica aí, hein? Vereadores, prefeitos, tá? Isso. Professores, escolas, né, a lei? Exatamente. Fica aí a dica. Vamos ensinar a todos. É para todo mundo. Quer dizer, o que uma escola pode fazer para melhorar o entorno onde ela está inserida? Então, não cabe só a gente pensar que é uma responsabilidade dos governos. É responsabilidade de todo mundo. Né? O artigo 227 da Constituição já coloca que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade a garantia dos direitos da criança. Nossa. Então, não adianta você falar que é uma responsabilidade só da família. Não, não é só da família. Da família também, e é também desses outros atores que precisam se unir para mudar as cidades pela infância e por todos nós. Então, ruas de lazer, atividades lúdicas, trazer a cultura da criança para esses espaços, as brincadeiras, resgatar as brincadeiras tradicionais, que é tão importante, a amarelinha. Né? Exatamente. A gente fez uma série de atividades, o curso Tempo da Infância, que é uma promoção do Museu dos Brinquedos, com a parceria do BH pela Infância,
E a gente fez uma formação para educadores, nós fizemos atividades lúdicas, shows. Gente, eu fiz, foi fantástico. Praticamente 6 meses em Belo Horizonte, desde março, nós visitamos 4 espaços diferentes, foram 4 oficinas em cada edição, então ao todo foram 16 oficinas para educadores, e o retorno foi muito bom, porque o educador, quando ele aprende esses novos conteúdos, ele vai estar fazendo uma prática, né, pedagógica muito mais interessante. Vai poder oferecer muito melhor, né? As mães, os pais, todo mundo, porque todos somos ativistas pela infância. Eu adoro isso, ativismo pela infância, eu acho forte isso, né? Agora vamos passar. Se apresente agora, Mariana Rosa, para quem não te conhece. Então, eu sou Mariana, eu sou parceira também do BH pela Infância, né? Trabalho em parceria com a Desirê. E eu sou ativista da inclusão. Eu queria só fazer um comentário a partir do que a Desirê falou, porque a gente costuma tratar a criança como um vir a ser, né? Como alguém que tem que vai se realizar no futuro, né? Então, tanto que é muito comum a gente perguntar o que você vai ser quando crescer, né? Essa é uma pergunta muito comum. Como se a criança já não fosse alguém, né? Ela é alguém hoje. E esse é o período mais sagrado para o desenvolvimento de todas as competências, habilidades, do caráter, que ela vai ter a oportunidade de florescer, de aprimorar ao longo da vida. Mas ela está formando isso já. Então, quando a gente negligencia esse fato de que a criança já é alguém e que nesse momento da vida ela está na fase mais importante, né, que a infância não é um tempo localizado cronologicamente, ela é um tempo que a gente carrega dentro da gente a vida inteira. E se a gente tem um cuidado muito consciente em relação a esse tempo, a gente com certeza está investindo para ter sociedades mais saudáveis, menos violentas e com menos injustiças. O que acontece é que quando a gente fica focado só nesse vir a ser, a gente acaba impondo às crianças uma série de conveniências, de regras e de expectativas que não dizem respeito à infância, e isso vai contribuindo para que ela se encaixe em determinados padrões e expectativas que não são os que ela está construindo para si, mas são os que outras pessoas estão delimitando para ela. E isso contribui para várias questões, para adoecimentos, para insatisfações, para depressão, para suicídio, que inclusive são 2 causas hoje. Depressão e suicídio são as 2 causas de morte mais frequentes entre crianças e adolescentes no mundo e no Brasil. Só perde para acidente de trânsito. É um absurdo, né? Isso criança. Tem a ver com a maneira como a gente encara a infância. E quando a gente pensa nesse sufocamento, nesse abafamento, nessa necessidade da gente colocar as crianças muito formatadas desde o início, né? Então, é aula disso, é aula daquilo, não tem tempo livre, não brinca, ela só fica... Porque ela tem que estar tão dedicada no vir a ser que ela tem que estudar tudo que é possível, fazer todas as aulas, todos os cursos, que ela tem que, prioritariamente, atender uma exigência, uma expectativa do pai dela. E aí, se ela está atendendo isso, essa exigência, essa expectativa de outra pessoa, quem é essa criança? Ela não está tendo tempo de desenvolver ela, né? Não está tendo oportunidade. E isso contribui também para uma série de exclusões, que a gente pensa que algumas crianças vão ficar muito de fora dessa história. Crianças que dificilmente vão conseguir atender essas expectativas ou que são muito claramente diferentes daquilo que a sociedade espera por uma série de preconceitos e de paradigmas que foram histórica e culturalmente construídos. Sobretudo as crianças com deficiência. Então, essa criança, sobretudo, ela já vem com um rótulo de que ela é uma criança de menos valor. E aí ela vai sendo segregada da sociedade, excluída, como se ela fosse uma doença, como se ela fosse alguém incapaz, como se ela fosse uma vergonha. E isso traz um prejuízo imenso, não só para essa criança que está sendo excluída, está sendo negada a ela direitos básicos, mas também para toda a sociedade. Só que a gente não percebe, não se dá conta. Mas o nosso convívio, quando ele é empobrecido, assim, quando a gente não tem a oportunidade de conviver com as diferenças, a gente está empobrecendo a nossa consciência, empobrecendo a nossa visão de mundo, deixando de desenvolver habilidades como tolerância, compaixão, alteridade, humildade, criatividade, que são inerentes a esse processo da convivência. Então, das pessoas atentarem que
diminuir a convivência, né? Retirar da possibilidade de convívio aquelas pessoas que têm deficiência, e falando claramente delas, que isso está prejudicando todo mundo e que todo mundo está saindo perdendo, talvez a gente tenha mais condição de lutar. Hoje é muito mais uma luta das pessoas que têm deficiência. Essa luta está muito isolada, como se fosse algo que dissesse respeito só a nós, né? Na verdade, isso diz respeito a toda a sociedade que está adoecendo e está tendo muita dificuldade de estabelecer diálogos, porque não sabe conviver com a diferença. E esse adoecimento psíquico, ele já está aí, né? Semana passada mesmo eu postei um estudo da Folha de São Paulo, né? E que pontua que nós já temos agora quase 10% de pessoas com psicose e psicopatias sérias, né? Psicopatias, olha, 3% de psicopatia. Então, assim, cadê esse brincar para desenvolver, né, a criança de forma adequada para que ela possa ser um adulto ou um adolescente mais equilibrado, né? E isso que você falou, esse sufocamento da infância é algo muito sério, que ele está num período de transformação, esse é o momento mais sério, eu acho que é o momento mais sério para que ele possa construir quem ele é, sabe? As bases neuronais também, né? As bases estruturais mesmo, dos conceitos, do dia a dia, do cotidiano, da rotina. Imaginem só, gente, a gente rompendo isso, eu falo que é oclusão, né? Em uma oclusão, você fecha esse espaço dessa criança, o que ela vai ser depois? Como? De que forma que ela vai produzir ou vai poder vir a ser alguma coisa, né? Saudável? Não tem como ser uma pessoa saudável. E aí eu gostaria, Mariana e Desirê, falar um pouquinho da pessoa com deficiência. Como tem, a gente já tivemos vários avanços, né? E a gente é pouco demais, mas em vista, se você for olhar desde a Idade Média, a gente sabe como nós evoluímos, né? Eu gosto muito de falar de inclusão social, mas pontuando a oclusão, né, social. É preciso, eu falo muito isso, é necessário que tenhamos um conhecimento de toda a trajetória, desde a Idade Média até os dias atuais, para que possamos dar assim, importância mesmo, que a inclusão social não seja a bola da vez, sabe? Não seja um pretexto para todo mundo falar, eu trabalho com inclusão, mas você não conhece o contexto. Não pode ser um modismo, não é um modismo, né? Inclusão social não é um modismo. Basta estudar um pouquinho, né? As bases mesmo, o surgimento, desde o início, olha para você ver, na Idade Média, no início, né, os pais que tinha uma criança com deficiência, ele tinha que matar o próprio filho. Pensa bem, gente, olha o contexto histórico. E aqueles que não tinham coragem de matar o próprio filho, o que eles faziam? Eles jogavam no rio ou no mar para que os pescadores pudessem recolher o próprio filho. Olha, aí eles viviam de forma o quê? Como mendigos, né? E aí eram tratados por outras pessoas e viviam em doações e doações. E hoje, como que tá? Sabe? Eu fico vendo assim, mudou alguma coisa? Mudou muito, mas esse olhar de que o deficiente ou a pessoa com deficiência, ela tem que estar sempre pedindo espaço. Como assim pedir um espaço? Isso é que eu não concordo, sabe, Desirê? A gente está sempre assim, a luta da inclusão tem que estar sempre pedindo permissão. Não, faz parte, é direito adquirido, sabe? É direito do humano, é direito do humano. Então, mudou muito, mas ainda tem, eu vejo assim, se está tendo alguns abusos ou alguma negligência, é mesmo pela falta de conhecimento, sabe? Pela essa falta de conhecimento, de toda essa trajetória histórica. Porque as pessoas que nasceram, por exemplo, a minha filha, eu tive que contar para ela como que essas crianças eram tratadas, né? Eu tenho uma irmã, que ela tem 54 anos, ela é oligofrênica, né? E hoje ela já tem psicose. Por quê? Por que agravou o caso dela? Porque ela era tratada de uma forma totalmente inadequada na época, sabe? Inclusive, eu comentei com você, né, Desirê, no curso, foi feito um abaixo-assinado para tirar minha irmã do bairro, na época, quando ela era pequena, olha só. E nós sabemos que esses absurdos acontecem até hoje.
Minha irmã tem 54 anos, mas naquela época que ela era criança, teve 2 moradores na rua da minha mãe que fizeram abaixo-assinado para a gente sair de lá, porque eu tinha uma irmã que era deficiente. Eu acho que a gente está falando também da questão da tolerância, de colocar no lugar do outro. Eu quero que vocês falem um pouquinho, né, sobre isso, sabe? Acho que isso perpassa não apenas os direitos da infância, mas uma questão humana mesmo, né? De humanidade, que a gente está perdendo essa capacidade de entender, se colocar no lugar do outro mesmo e ver que a gente precisa entender os contextos, as situações, e que as pessoas precisam ter esse olhar cuidadoso. Eu acho que a palavra cuidado ela é fundamental, né, com todos esses cenários, né, que a gente está vivendo, e quando a gente fala de uma cidade que seja né, totalmente aberta, agradável, que esteja de acordo para todas as infâncias, a gente está pensando que muitas vezes uma criança cadeirante, ela não consegue ir numa praça, num parque, porque não tem uma questão simples, que é uma rampa. E a Mariana coloca muito bem essa questão dos obstáculos arquitetônicos, mas os obstáculos atitudinais, né, Mariana? Fala isso para a gente um pouquinho, Mariana, que é tão importante para os ouvintes, internautas com os ouvintes da cidade, para saber do que se trata, do que a gente está aqui falando de quê, né? Quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está falando algo muito mais, né? Muito além. Essa questão da inclusão, ela está muito além, gente. Não é a bola da vez, não pode ser tratado como bola da vez. O que a Desirê estava trazendo é o conceito que hoje é o que a gente assume como aquele que define a deficiência. A deficiência é uma limitação de longo prazo, então não é quebrar o pé, né? Quebrar o pé, ficar 30 dias de gesso, não faz ninguém ter uma deficiência. Deficiência é uma limitação de longo prazo, que pode ser sensorial, intelectual, motora, cognitiva, e que, em interação com as barreiras que a gente encontra na sociedade, podem vir a obstruir a participação dessas pessoas em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência não é uma falta, um problema que o indivíduo carrega consigo. A deficiência é uma característica. Né? 24% da população tem deficiência, significa que 1 em cada 4 pessoas tem deficiência. E se a gente pensar na nossa trajetória de vida, né, de criança até ficar velho, a deficiência é até uma questão que a gente não pergunta se a gente vai ter, a gente pergunta quando a gente vai ter. Em algum momento nós vamos lidar com ela, com sorte, vamos ficar velhos e vamos adquirir essas deficiências também. Mas voltando, então, a deficiência não é uma falta, um problema, um defeito que o indivíduo carrega e que tem que ser superado, né? Os surdos não têm que ouvir, as pessoas que são cadeirantes não têm que falar, os cegos não têm que enxergar, são características. E como nós somos seres humanos únicos, né? Não existe um padrão para eu dizer que enxergar com os 2 olhos é melhor do que ser cego, porque a pessoa que é cega desenvolve outras habilidades a partir da sua cegueira. Então, não existe parâmetro e padrão. O que existe é a necessidade da gente ter uma atitude inteligente, de perceber que a humanidade é diversa, que a diversidade é um fato, e que a gente deve fazer da inclusão a nossa escolha diária. Então, como é que a gente faz do mundo, das praças, da cidade, um lugar para todas as pessoas, né? E isso significa que a gente tem que pensar que existem pessoas as mais diversas, é que a gente não pensa que existem, né? A gente esquece das pessoas com a deficiência justamente porque, historicamente, elas foram escondidas, né? Então, elas não faziam parte do nosso convívio. Mas quando tem, por exemplo, para falar de um exemplo óbvio, né? Uma rampa no lugar, ela não beneficia só a pessoa que tem deficiência, não. Tem uma série de pessoas que se beneficiam de uma rampa. A mãe que está com um carrinho de bebê, a pessoa que quebrou o pé e está de muleta, a grávida que tem alguma dificuldade momentânea de locomoção. Todo mundo se beneficia. E a rampa é possível para todo mundo, mas a escada não é possível para todo mundo. Por que a gente não pode fazer escolhas que sejam para todos? Né? Para isso existe tecnologia. Então, tecnologia, cidade, arquitetura, lugares se ajustam às pessoas. Hoje, o que a gente pensa é o contrário, que as pessoas têm que se ajustar aos lugares. E isso está errado, porque isso é fonte de opressão e exclusão. Isso a gente não deveria aceitar. Né? Isso é que é fruto da injustiça. Então, a gente entender a deficiência nessa perspectiva de que não é um defeito, uma falta, não é um problema médico também. Né? Quando a gente fala de deficiência, a gente fica pensando nas terapias, nos remédios. Não, gente, menos. A deficiência é uma característica, tem que ser cuidada,
né? Como todos nós temos que ser cuidados, temos que ter oportunidade de desenvolver o nosso máximo potencial, né? Então, isso inclui cuidados médicos e terapêuticos, mas isso não é tudo sobre a pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência tem espiritualidade, tem emoção, tem cognição, ela tem que estar completa, como qualquer ser humano. A pessoa com deficiência, antes de tudo, é uma pessoa. É lindo isso, né? Esse olhar, tá vendo? Esse olhar aí é perfeito, gente, adorei. E a gente trazer isso para o lugar que a gente está, quer dizer, a gente faz essa reflexão em Belo Horizonte, a gente faz essa reflexão em Lagoa Santa, como que estão os espaços, como que a gente está lidando com essa superação desses obstáculos, a mudança mesmo, arquitetônica, né, urbanística. Isso tem tudo a ver, né, com a infância, com as famílias que muitas vezes deixam de sair com as crianças, muitas vezes que são cadeirantes, porque não consegue chegar até os lugares. Não. Então, esse olhar da Mariana Rosa, ela traz para a gente, do Movimento BH pela Infância, essa preocupação de estar alertando, de estar mostrando que há caminhos, mas tem que ter vontade. Né? Tem que ter vontade de falar, não, nós vamos mudar, nós vamos fazer com que os espaços sejam bons para todas as pessoas. Isso tem tudo a ver com a questão do brincar, com a questão de poder ir aos locais e desfrutar do espaço público. Todos têm direito a desfrutar desse espaço. Tem uma moça aqui que ela está querendo assim, gente, explica a diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Mobilidade Nem toda pessoa que tem mobilidade reduzida tem deficiência, mas e também o contrário, né? Nem toda pessoa com deficiência tem mobilidade reduzida. Eu gosto de dar muito exemplo da mulher grávida, né? Reduzida é um muletante, por exemplo. Ele é uma pessoa que usa muleta, pode ter quebrado o pé. Ele está com uma mobilidade reduzida, mas não necessariamente ele tem uma deficiência, vai passar. A deficiência é uma limitação de longo prazo. Por exemplo, um autista é uma pessoa com deficiência e ele não tem a mobilidade reduzida. É verdade. Né? Uma pessoa com síndrome de Down é alguém com deficiência, mas ela também não tem mobilidade reduzida. É que como o símbolo da deficiência é aquela pessoinha na cadeira de rodas, isso induz a erro. A gente acha que deficiência é só o cadeirante. Mas deficiência são 24% de pessoa, né, da população. Muita gente, são deficiências que às vezes nem são visíveis, né? Um surdo, você olha para ele, até se estabelecer uma interação, você não diz que ele tem uma deficiência. É verdade. Então, e o surdo também, se ele não tiver outra limitação, ele não tem mobilidade reduzida. É isso aí. Segundo bloco? Vamos aí para o segundo bloco, nós já estouramos o primeiro, daqui a pouquinho a gente volta. Viu, gente? Nós estamos sem telefone, agora eu falo no telefone. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouquinho a gente já volta aí batendo papo novamente com vocês, tá bom? Um recado na nossa página, A Voz de Lagoa Santa, e também para a doutora Cristiane e Além do Divã. A gente não marcou as meninas. Porque a transmissão caiu. Depois a gente acha e replica. Mas é porque eu falei que seria ao vivo, né? Não, foi ao vivo, é porque a conexão caiu. Vamos interromper aqui e depois a gente faz outro? A segunda etapa? Vou pegar dois vídeos. Né? Dois vídeos. Vamos encerrar? Já vai voltar rapidinho já, se depois. Então vem.